Nós vamos aprender que Deus ele quer nos trazer da sua revelação na medida que nós vamos se atentando àquilo que nós estamos ouvindo. É bem da verdade que a palavra, quando pregada, nós precisamos ter um coração bem pronto para receber, porque nós somos comparados a um solo. E na medida que a palavra ela cai, a semente cai, nós precisamos fazer com que essa semente possa produzir. E é possível nós entrarmos em um culto de quinta-feira, de domingo, de um culto de oração, onde vai ser explícito ali a palavra de Deus, vai ser pregada a palavra, e nós ouvirmos aquilo que de fato, primeiramente passa pelo conceito da audição, para que desça para o coração e gere uma fé e uma ação posteriormente a isso. Mas é possível nós não pegarmos da palavra a revelação do texto, e a gente pode ficar perdido na medida que ela vai sendo pregada. Por isso, eu quero já liberar uma palavra para você, que a palavra possa entrar no seu coração e a revelação possa mudar coisas aí dentro. Porque mudando coisas do lado de dentro, automaticamente vai refletir do lado de fora com ações. Então é importante falar que a palavra, por mais que o texto seja inspirado, nós precisamos se ater à necessidade do nosso espírito, aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo exposto da palavra. Não sei se você lembra, Jesus Cristo falava muitas vezes para os seus ouvintes a respeito de como eles estavam ouvindo. Vê depois como ouvis. Por quê? Porque dava-se a necessidade das pessoas de entender a palavra ministrada, porque posteriormente iria ter uma ação daquilo que eles estavam ouvindo. Certo grande filósofo, Pensato, certa vez ele disse que na medida que nós estamos pensando, as coisas passam a existir. É claro que tudo que a gente pensa, a gente não faz. Mas tudo que a gente faz, a gente pensou antes, não é assim? Não estou errado não, né? Então a gente pensa em muitas coisas, mas a gente não realiza aquilo que a gente pensa. Mas na maioria das vezes, a gente, antes de fazer algo, nós pensamos antes. Não é assim? Então a palavra, quando ela vem ao nosso encontro, quando ela vem para nos ensinar, para nos instruir, para nos corrigir, porque isso é o objetivo da palavra. Paulo falando para Timóteo que o objetivo dela é instrução, correção, admoestação, para que o homem seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então veja, você não está aqui por estar. Primeira consideração, você não veio por vir para cumprir uma agenda, uma tabela, uma escala. Você não veio para simplesmente esses pormenores, que eu costumo até dizer que é, mas você veio para algo maior, que é as coisas espirituais. É para receber uma orientação, é para receber uma direção, é para você crescer, para você avançar, para você se fundamentar naquilo que você está ouvindo da palavra de Deus. Então, é importante saber e colocar o nosso coração centralizado na expectativa daquilo que Deus vai fazer e falar ao nosso coração, sempre quando nós vamos se expor à palavra. Porque simplesmente se expor por se expor, irmãos, ficamos em casa, ouvimos uma boa pregação, uma pregação no YouTube, porque estamos se expondo. Mas é diferente quando nós aplicamos o coração em um ato de ação voluntário para receber da parte de Deus. E olha, deixa eu dizer para você, você está como Maria, você escolheu a melhor parte. E veja, isso de cada um de nós não nos será tirado. Por quê? Porque a receptibilidade do lado de dentro, pela palavra quando vai ser pregada, é o que Deus deseja de cada um de nós. Amém? Eu quero falar sobre um texto aqui. Eu sei que esse tema é um tema, vou dar o tema na medida que eu for explicando alguns versículos aqui, que na verdade isso tem deixado muitas pessoas paradas e estáticas naquilo que é o propósito de vida de cada um. E na medida que nós vamos vivendo, que vai passando os dias, né, nós vamos percebendo que os dias não são iguais. Não sei se você percebe. Você pode ter as mesmas rotinas, você pode ter os mesmos compromissos que você tem semanais, com a casa, com a família, com o esposo, com o trabalho, com pessoas, com sociedade, com igreja. As coisas, elas podem ser iguais, mas os dias não são. Por isso que a cada dia nós precisamos entender que o valor da palavra no nosso coração deve ser algo que nós temos que priorizar, sempre se expondo a bons ensinos, a boas palavras,
para que a gente possa ser encharcado de verdades, porque cada dia vai apresentar a sua realidade. Agora, quando nós entendemos que a palavra em nós é o que vai fazer com que a gente possa vencer todos esses dias, é o que nós temos que ter como prioridade e importância na nossa vida. Então, é importante saber que a palavra, ela é importante para nós, para sabermos como vamos se posicionar a cada dia, porque basta a cada dia o seu próprio mal. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo de número 8. Eu prego muito sobre esse texto, eu vejo muitas riquezas aqui. Pedir a Deus que a inspiração pudesse verter para outros lados aqui, porque o texto é muito rico. João capítulo 8, quando você abrir, você olhe para cá, ok? A gente vai ler junto alguns versículos aqui, para a gente se situar aqui no contexto aqui, ok? Já abriu João capítulo 8? Olhe para cá. João capítulo 8 vai falar sobre a questão daquela mulher que foi pega em ato de adultério. E o texto vai apresentar muitos pormenores do que, na verdade, foi a intenção dos religiosos e dos escribas de trazer aquela cena perante Jesus Cristo. E é importante nós observarmos aquilo que eu disse de início, vou tornar a dizer e repetir, as palavras não são inspiradas, mas o texto em si, que contém as palavras, o texto é inspirado. Exemplo, você vê palavras de Satanás na Bíblia. As palavras de Satanás são inspiradas? Não. Porque inspiração, quando eu falo de inspiração divina. Eu falo de algo do alto, eu falo de algo que os crentes canalizam e eles têm como verdade, como prática de vida. Eu não falo de uma inspiração satânica, mas veja, se as palavras não são inspiradas, mas o texto que contém as palavras são, então as palavras muitas vezes de Satanás e que muitas pessoas proferiam, mesmo sendo discípulos, não são inspiradas, mas o texto em si e o contexto traz a inspiração. É importante nós observarmos que existe inspiração, muita inspiração da parte negativa aqui, mas também existe inspiração daquilo que nós temos como verdade da parte de Deus. Nós, homens e mulheres, precisamos entender que a nossa vida em Deus tem que ser uma vida de inspiração naquilo que a gente fala. Vê se você entende isso. Tudo que a gente fala, uma conversa, um diálogo, um aconselhamento, uma reflexão, aquilo que a gente vai passar, transmitir para alguém, tem que haver inspiração. Tem que haver graus de fé nas palavras que falamos. Porque se for coisas naturais, dentro de um campo natural, né, nós não vamos ter resultados por aquilo que nós estamos falando. Agora, a inspiração tem que fazer parte da nossa vida. E nós temos exemplos de pessoas que eram inspiradas pelo mal, e temos exemplos de pessoas que eram inspiradas pela palavra, pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus. E esse texto de João capítulo 8 narra o contraste entre, o confronto entre lei e graça, justificação por lei e condenação. Veja algo interessante, Deus quer que os crentes, os filhos de Deus, vivam uma vida inspirada, mas trazendo inspiração sempre da parte dos céus. Porque é possível, às vezes, nós deslizarmos nas palavras, mas não deslizamos porque não somos nascidos de novo. Deslizamos porque, sim, a palavra já está dizendo, é um deslize. É um ímpeto de palavra que sai por uma pressão, por uma admoestação que vem, que nós não conseguimos canalizar bem, uma pressão da vida, uma dificuldade que se levanta. Às vezes soa-se algo dentro de nós que muitas vezes não vem da parte de Deus de inspiração. Por isso que o verbo, o rema, a escola prega muito sobre você falar a palavra. Porque as palavras, elas cortam o reino espiritual para trazer o benefício pela qual ela foi enviada. Opa, benefício ou algo também que será ruim. Se nós dissermos, a Bíblia, Tiago diz que de uma mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Águas doces ou águas amargas. Não é possível isso. Então veja, nós temos a consciência daquilo que sai da nossa boca, sim, por mais que venha por meio de pressões, por mais que venha por meio de situações que se levantam, e nós não estamos medindo o que vamos falar, entenda, elas cortam o reino espiritual para trazer aquilo que você declarou. Por isso que pais, mães,
você que está me assistindo, abençoe o teu filho. Fale bem do teu filho. Abençoe o teu filho. Ah, mas ele é isso. Não interessa. Ele está assim. Ele não é assim. Nós precisamos promover e não esconder as pessoas da sua realidade que elas têm em Deus. São mais que vencedoras, são a coroa da criação, alcançaram um êxito da parte de Deus. Jesus Cristo morreu por essas pessoas e nós precisamos colocá-las na posição que Deus quer que elas estejam. Porque nós já estamos, sim, conscientes do que somos, do que temos, do que podemos em Deus. Mas pessoas que ainda não conhecem essas verdades, nós seremos as pessoas que vão inflamar, de certa forma, a consciência dessas pessoas que estão neutralizadas pelo Pai que elas servem, pelo Deus que elas estão servindo. Mas nós somos as pessoas que vamos mudar o cenário e trazer a realidade que Deus tem para a vida de cada uma delas. Amém? E o texto de João capítulo 8 vai falar sobre algo interessante. Vamos ler lá? Versículo 1 diz: mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo apareceu de novo no templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e se assentou para os ensinar. Versículo 3, os escribas e fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na de pé no meio do grupo e disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? Versículo 6. Eles usavam esta pergunta como uma armadilha para terem de que acusá-lo. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, ele se endireitou e disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, ou estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a primeira pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. Ouvindo isso, foram se retirando um, a começar pelos mais velhos, até que ficou só Jesus e a mulher no meio onde estava. Veja, entra na cena comigo, entra no cenário comigo, entra na história comigo. Isso não é diferente nos dias de hoje. Eu vou pontuar a você os contextos que isso acontece. Veja, Jesus Cristo está em um determinado lugar, onde ele começa a ensinar o povo. Diz que escribas e fariseus fazem uma tramóia para ter do que acusá-lo. E eles trazem uma mulher pega em ato de adultério, e cá comigo com aquilo que eu sou muito pé no chão em relação ao que muitas vezes se fala. É interessante que cumprimento de lei naquele tempo, mediante adultério, precisava-se, para ser concretizado, os dois. Mas é interessante que só traz a mulher. Então não precisa se cumprir lei quando o outro não está presente. Primeiro erro de religiosos é que eles tropeçam naquilo que eles têm como verdade, mas não entendem nada. E religioso eu falo no conceito de igreja, pessoas, líderes, que não entendem verdades da palavra e que impõem ao povo algo que eles não conseguem entender e não sabem que é uma verdade. Veja, diz que eles levam a mulher na presença de Jesus Cristo, expondo a mulher, expondo a situação, mas não pode se haver cumprimento de lei. Por quê? Porque está faltando o homem. E Levíticos capítulo 20, Levíticos capítulo de número 20, versículo 10, vai falar sobre isso. Que quando acontecia esse ato, sim, os dois eram pegos e eram jogados na presença de todos e eram apedrejados até que morressem. Mas não se cumpriria isso nesse contexto, primeiramente, por falta do homem. Segundo, não iria se cumprir nesse tempo porque Cristo, naquele momento, era o cumprimento da lei. É o que está em Mateus capítulo 5, ele diz: eu não vim para revogar a lei, eu sou o cumprimento da mesma. Então veja, quando eles não entenderam isso, eles estavam usando da lei de forma errada para tentar aplicar uma sentença à mulher que nunca poderia ser realizada. Ela nunca poderia ser morta, por mais que ela tivesse sido pego no ato ou até mesmo cometido o erro. Ela não deveria. Porque para que houvesse o cumprimento, tinha que estar pautado, baseado no conceito da lei de condenação. Não havia pré-requisito para aquilo.
Nos dias de hoje, não é diferente. A acusação tem sido o que tem neutralizado muitas pessoas de avançarem no propósito divino. E a acusação que, às vezes, se tem ao longo da vida, por parte de pai, por parte de mãe, por parte de filho, por parte de filha, as pessoas, elas não têm entendido sua real realidade hoje em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17 diz que o homem ou a mulher que está em Cristo, ele fala quem, aquele ou quem está em Cristo é uma nova criatura. Veja, ele fala sobre um novo nascimento para um novo estilo de vida. As coisas velhas se passam a partir do novo nascimento, tudo se faz novo a partir do novo nascimento. E as pessoas têm vivido no conceito de acusação por aquilo que elas cometeram antes disso. Não viva pautado pelas acusações. E eu vou ensinar aqui para vocês, pela permissão de Deus, sobre 3 agentes de acusação que, enquanto existir sol para nos alumiar, isso vai ser uma realidade. E esses 3 agentes de acusação têm sido o que tem neutralizado muitas pessoas de avançarem no chamado de Deus. E quando eu falo de acusação, eu posso ser um pouco mais legal. Eu falo no conceito de um espírito de autocomiseração, daquilo que eu não consigo, daquilo que eu não posso, daquilo que eu não tenho. Mas fulano é fulano, fulano, ele pode, eu não posso. E esse senso, muitas vezes, oprime as pessoas, delas não conseguirem cumprir satisfatoriamente o que elas são chamadas para cumprir enquanto estão nessa vida natural. E essa mulher, numa situação como essa, diz o texto, que ela foi colocada em meio a pessoas, em meio a Jesus. Tinha pessoas ouvindo o sermão, porque diz que ele se assentou para ensinar. Todo aquele que se expõe, todo aquele que vai expor a palavra tem que ter ouvintes. Então tinha pessoas presentes no ambiente. A mulher foi envergonhada. A mulher, colocaram ela em uma situação a qual ela ficou no seu senso de condenação, se sentindo a pior pessoa do mundo. E diz que os escribas e os fariseus, essa elite religiosa, que subjugava o povo dentro dos conceitos da norma da lei judaica, disseram: o que é que tu diz em relação a isso? O que é que você fala em relação a isso? Mas é interessante que muitas vezes a resposta que Jesus Cristo, ou que nós damos, ou que Jesus Cristo deu, não é muitas vezes aquilo que se pergunta ou que se inquire de nós. Muitas vezes a resposta, como eu tenho dito, tem que ser uma resposta por inspiração. Tem que ser uma conversa por inspiração. Um aconselhamento por inspiração. Porque muitas vezes apontar o erro ou aquilo que é natural não é o suficiente. Tem que haver uma mudança intrínseca primeiramente, para que depois tenha uma ação externa com atos e ações. Perguntaram de novo: o que é que tu faz? O que é que tu fala em relação a isso? Aí Jesus Cristo dá uma resposta inspirada. Se tiver pecado, quem tiver pode ser o primeiro a apedrejar. Sabe por que ele disse essa resposta inspirada? Para que não pudesse haver uma réplica daquilo que ele falou. Porque Jesus Cristo, ele sempre tinha um porém para os religiosos. Os religiosos disseram: está escrito, aí Jesus Cristo vinha, eu porém vos digo. Os religiosos vinham, está escrito, aí Jesus Cristo vinha e pau, eu porém vos digo. Jesus Cristo sempre tinha um porém àquilo que se apresentava a ele. Está vendo? A santa lei manda apedrejar. Agora veja, cadê aquele Jesus macho? Vai dizer agora, eu porém vos digo. Eles pensaram consigo, cadê esse cara macho? Agora que vai dizer, aqui está a prova, o ato de adultério, está pega. Mas eles pisaram no tomate porque faltou o homem. E mesmo assim, eles iriam não ter nesse contexto um eu porém vos digo. Jesus Cristo joga a resposta para eles mesmos responderem. Você já respondeu a alguém com uma pergunta? Faz isso. Você não precisa dar resposta para tudo. Talvez o que te pedem como razão, como resposta, ou como pergunta, talvez a resposta para essa pessoa que te inquire
é uma outra pergunta. Jesus Cristo fez isso com os religiosos certa vez. Chegaram para ele e falaram assim, o batismo de João. Perguntaram, esse batismo aí, como é que funciona? Com que poder que você faz esses sinais aí, Jesus? Fala para nós aí. Aí Jesus Cristo falou assim, pois bem, respondo para vocês se vocês responderam para mim isso aqui. O batismo de João era dos homens ou era do céu? Aí os religiosos pensaram assim, se a gente disser que é de João, tem que considerar que ele é profeta. E se a gente disser que é do alto, é de Deus o batismo, a gente vai cair em rosca aqui porque a gente não crê nele, a gente vai dizer que a gente está crendo nele. Aí os religiosos chegaram para ele e falaram assim, Senhor, a gente não sabe. Hipócrita, os caras sabem fazer negócio. Senhor, a gente não sabe. Aí Jesus Cristo falou assim, pois eu também não sei. Tchau. É assim que funciona. Às vezes uma resposta não é direta, é uma pergunta para responder o que pergunta. Porque às vezes a resposta está na própria pessoa. A sentença estava nos próprios religiosos. Quem dentre vós estiver sem pecado, lasque a primeira pedra. Sabe por quê? Porque o único que tinha direito de atirar a primeira pedra, porque não tinha pecado, era Jesus e não atirou. Então, por que é que nós estamos muitas vezes atirando para todo lado? Porque nós temos deslizes. E nós precisamos fazer um autoexame de nós mesmos para saber se estamos não sendo juízes de pessoas ou nós estamos andando segundo a vontade de Deus no que diz respeito à acusação. Essa é a chamada. Diz que a consciência deles começaram a pesar, a ponto dos mais velhos começarem a se retirar. Eu quero falar sobre o primeiro agente de acusação que existe. Está lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, que diz, o diabo, acusador dos irmãos. Esse é o primeiro agente acusador. Sabe por quê? Ele é um agente acusador? Porque o ser humano ainda está na sua fase de vivência natural nos seus 3 estados. Estado físico, psíquico e espiritual. O homem é isso. E, na verdade, ele usa a questão da acusação para trazer a aqueles que estão sendo acusados coisas do passado, coisas que fizemos, coisas que éramos. Você não pode, você não é para ser assim. Não, isso é para outras pessoas. Então, ele é, por natureza, um agente de acusação dos irmãos. É tão interessante nós observarmos isso, porque o nosso adversário, o diabo, por mais que ele seja o Deus desse século, né, nós temos que entender que até mesmo anjos não ousam usar palavras de acusação e de condenação a respeito de sentenças do diabo. Lembra daquela situação onde se Satanás contendia com o arcanjo a respeito do corpo de Moisés? Se não, eu não vou usar palavras de sentença a você de maneira nenhuma. Deus te repreenda. É Deus que faz essa questão e nos dá a entender sobre os posicionamentos que temos que tomar. Até mesmo em um conceito espiritual, veio a recomendação, não acuse, não dê sentença. Se permaneça no lugar onde você está tendo a direção da parte de Deus, para que você possa ter uma inspiração para falar, inspiração para dar passos posterior a isso. Então veja, o diabo, Apocalipse capítulo 12, versículo 10, ele é o acusador dos irmãos. O segundo agente de acusação é os religiosos, e por que não dizer pessoas? É o que está no texto que nós lemos de João capítulo 8. Então, as pessoas, elas muitas vezes, por natureza, têm por objetivo acusar, denegrir, falar. O crente, nós, irmãos, temos por objetivo não fazer igual, mas sermos diferentes.
Porque se Deus é o nosso advogado, Jesus é o nosso advogado, é Ele que nos justifica. E a questão é, nós somos justificados pela graça de Deus e não há condenação mais sobre a nossa vida, porque nós estamos em Cristo Jesus. Não é assim? Então, os religiosos acusam, condenam. E o terceiro agente de acusação é a consciência. Isso faz parte da nossa vida, no sentido tríplice do homem enquanto está aqui na terra. Então ele tem que saber canalizar isso, para que ele possa viver bem, saber lidar com tudo aquilo que se levanta. Paulo vai falar isso em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4, pois a minha consciência em nada me acusa. Por quê? Porque Paulo deu uma sentença para aquela igreja de repreensão. E ele poderia, muitas vezes, o diabo muitas vezes poderia usar dessa palavra para dizer, está vendo como é que você foi rude com a igreja? Como você foi áspero com aquele povo, falando da Santa Ceia, falando do relacionamento com os irmãos, está vendo? Aí Paulo, entendendo que ele poderia receber uma sentença de acusação, falou assim, a minha consciência não me condena. Quem me justifica é Deus. E ele fala justamente sobre isso, porque após uma ação que envolve coisas sagradas da parte de Deus, que muitas vezes os homens não querem receber de correção, de admoestação, de um ensino, de uma palavra, eles podem se armar e o diabo pode entrar. Está vendo? Você magoou aquela pessoa. Você feriu aquela pessoa. Mas ele pega e diz, a minha consciência não vai me arguir. Eu estou tranquilo em relação à minha consciência. Não é à toa que na segunda carta, eu estou lendo aqui, é a primeira carta, na segunda carta aos Coríntios, ele vai dizer o seguinte, olha, como é que está aquela questão lá daquele homem? Estava tendo um comportamento assim. Deixa eu dizer algo para vocês, chama ele para perto, console ele, conforte o coração dele, para que Satanás não comece a trabalhar na sua mente, no seu coração, e ele se sinta inferior e abandone o seio da igreja. Por isso, quando vemos situações de irmãos, nós precisamos ajudar e não mais colocar um peso sobre essas pessoas. Porque, irmão, você não sabe o poder que tem uma consciência bombardeada pelo inferno. Você não sabe que uma consciência bombardeada pelo inferno pode tomar de decisão equivocada. Você não sabe que uma pessoa que está sendo condenada 24 horas por dia por erros do passado, até mesmo erros do presente, o que o diabo pode fazer com essa pessoa. Por isso que Paulo diz, chama o homem para perto, traz ele para perto, traz ele para o seio da comunhão, para que Satanás não alcance vantagem sobre ele. E o mesmo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, na questão do perdão. Perdoou alguém, eu também perdoo. Liberou alguém, eu também libero. Sabe por quê? Para que Satanás não vos alcance vantagem sobre vocês. Tem que haver liberação de perdão. Tem que haver. Talvez você possa dizer não, e não tenho tido de sabores, é engano seu. O reino espiritual, quando reconhece que não há uma liberação interna de perdão verdadeiro, você está em desvantagem. Paulo diz, para que Satanás não alcance vantagem sobre a nossa vida. Eu não estou falando de tocar físico, ele não tem autoridade para tocar físico o ser. Porque aquele que é de Deus, o maligno, não lhe toca. Nós somos hoje propriedade de Deus. Hoje o diabo, quando olha para mim e para você, irmãos, é olhar para mim e para você, ele não toca com doença, ele não toca com enfermidade, ele não toca com desgraça, ele não toca com condenação, não, ele não toca com nada disso. Mas ele infringe em nós derrotas por aquilo que nós estamos colocando aqui e agindo contrário à vontade de Deus. Tocar físico ser, esquece. Não pode tocar na nossa vida. Amém? Então, o primeiro agente acusador é Satanás, o segundo agente acusador é religioso, ou quando não dizer pessoas. E o terceiro agente de acusação é a nossa consciência. Salomão diz, o que o homem pensa na sua alma, assim ele é. O que ele elabora, pensa, o que ele sente a respeito de si, ele se torna. É interessante isso, porque o campo da mente é algo muito valorizado por Deus, pelos discípulos, por Paulo, porque Paulo diz na epístola aos Tessalonicenses
que o homem, quando nasce de novo, ele tem por objetivo, e por que não dizer, e me perdoe por essa palavra, obrigação, buscar as coisas que são do alto. Veja, ele fala de buscar de coisas do alto. O que significa isso? Buscar coisas do alto é você ter uma visão vertical e não horizontal. Os seus olhos têm a capacidade de ver horizontalmente e ver verticalmente. Por quê? Verticalmente você tira o seu foco das coisas que são naturais, daquilo que é horizontal, daquilo que é passageiro, transitório. Veja, se eu converso com vocês aqui só olhando para cima, eu consigo trazer a vocês uma compreensão daquilo que você está ouvindo. Mas se eu canalizo naturalmente falando, eu posso muitas vezes me como é que eu vou usar o termo? Eu posso me distrair com algumas coisas. Alguém pode passar, alguém pode cair, alguém pode tropeçar ali, pode acontecer uma discussão ali, um problema ali, um demônio se manifesta acolá. Então, o vertical nos coloca no sentido de entender que a nossa mente tem que estar blindado por as coisas que são do alto. Onde Cristo está sentado à destra da majestade nas alturas. Porque ele diz, pensar imperativo presente. Penso hoje, penso agora, penso sempre nas coisas que são do alto. Por quê? Porque nós precisamos levar a nossa mente cativo àquilo que é eterno, àquilo que é do alto. E a nossa mente precisa estar blindado. Existem vários livros por aí que se fala sobre o campo de batalha da mente, sobre nós blindarmos a nossa mente como convém, sobre as ações que tomamos, tudo parte do conceito da mente. Não existe uma força motora do lado de dentro que nos impulsiona a fazer algo sem que a mente tenha consciência disso. A palavra de Deus, quando pregada, primeiramente ela vem ao seu conhecimento de raciocínio natural. Você está ouvindo o que eu estou falando, não está ouvindo? Preto, branco, amarelo, está tudo canalizado na sua mente. Então veja, quando você ouve a palavra, primeiramente o seu campo de mente é enriquecido e é abençoado, para que depois uma ação do coração possa trazer resultados por aquilo que você vai fazer. Então a mente, um dos agentes acusadores, nós precisamos entender, blindando a nossa mente como convém na palavra de Deus, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Vá buscar saber o que é mesmo. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, vá procurar saber o que você tem mesmo. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, vá procurar saber o que você pode. Em Deus, você está blindando a sua mente, eu sou mais que vencedor, eu sou a coroa da criação, eu sou herdeiro em Deus, co-herdeiro com Cristo. Eu tenho a herança que vem dos santos, eu sou mais que vencedor, eu tenho a saúde de Deus, Ele levou as enfermidades, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou pá. Você está dando molde a algo que se não estiver moldado com a palavra, ela pode te sabotar. Ela pode te sabotar, ela pode te levar a um extremo da vida, onde você vai começar a ficar parado e estático e não corresponder à vontade de Deus. Irmão, isso aqui eu preguei aqui uma vez sobre isso, o ataque da mente. Não foi esse tema, mas falando sobre o bombardeio da mente, renovar a mente pela palavra. Isso é muito importante. É pessoas muito dando vazão a coisas espirituais e se esquecendo dessa faceta que é fundamental na nossa vida, que é renovar a nossa mente pela palavra de Deus. É uma boa leitura, é você se gastar aqui, lendo, moldando a sua mente. Porque os cientistas dizem que a estrutura mais complexa do universo é o cérebro. Só que eles falam que é cérebro que é massa cinzenta, né? É tudo isso aqui, esses mais de 100 mil ramificações ligadas, mas nós entendemos como campo de mente, sentimento e vontade. Deus já falou sobre isso, Paulo já falou sobre isso. Para a ciência, isso aqui é mais complexo. Por que eles falam que é mais complexo? Porque é daqui que funcionam as faculdades racionais do homem para que ele possa ter ações nessa vida dignas de ser louvado por Deus. Até no conceito de julgamento, de galardão, é por aquilo que a gente fez por meio do corpo. E o corpo fez aquilo que a mente determinou que ele fizesse. Que coisa sensacional é a mente. O espírito nosso já está pronto, graças a Deus. Se nós morrermos hoje, temos um destino. Mas, irmãos, não queremos morrer com depressão. Não queremos morrer com enfermidades. Não queremos morrer não sabendo a autoridade que temos. Não queremos morrer não sabendo daquilo que foi colocado dentro de mim e de você. E que a gente possa ter uma ação que a nossa mente vai dar o comando.
Queremos andar segundo o que Deus quer que a gente possa andar. Diabo, religioso, consciência. Está aprendendo alguma coisa até aí? Amém? Deus seja louvado. Romanos 8:38 diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos ou os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Botou ali? Romanos 8:38. Quem tentará acusações contra os eleitos ou escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Veja, a consciência que temos que ter da justificação é fundamental. Por quê? Se é Deus quem nos justifica, então não existe outro que possa fazer a mesma coisa. É Deus quem justifica. A Bíblia fala que Jesus Cristo e Deus estão trabalhando até agora. Está comigo? Por mais que Cristo esteja assentado à destra da majestade nas alturas, Ele está trabalhando na função de advogado fiel. Tem um advogado aí, querido? Está comigo? Você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Então, quando entendemos que é Deus quem justifica, então a nossa consciência quanto a acusações tem que estar resolvida. Tem que estar resolvido. Por mais que os pontos que se dê foram verdades, foram. Não é a sua realidade de hoje. Eu conheço pessoas, não são muitas, acho que umas 2 pessoas, que já falaram justamente sobre isso para mim. O passado é o que me trava muitas vezes de alcançar a vontade de Deus. Eu já ouvi isso de pessoas. O que eu era, o que eu fiz, o que eu fazia. Aí, a consciência que temos em relação a uma palavra como essa, é que essa pessoa não está rompendo naquilo que Deus fez por ela. Deus o justificou. Deus o justificou através de Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, a saber, os que creem em seu nome. É o mesmo Paulo falando. Porque quando entendemos isso, nós vamos passar a viver um pouco mais esperançosos por aquilo que tanto almejamos nessa vida. Se temos uma justificação da parte de Deus, irmãos, o resto é resto. Paulo vai dizer: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Não sei se você percebe, mas essa mulher de João capítulo 8, ela recebeu uma justificativa, uma justificação pelo seu ato de erro. Ele pega e diz que quando todos saem, a mulher fica presente, Jesus Cristo pega e diz: olha, onde é que estão os teus acusadores? Ninguém te condenou. Aí Cristo pega: nem eu tampouco te condeno. Aí ele pega e diz: agora vá no seu curso de vida e não peques mais. Jesus estava justificando a mulher. A mulher não era crente. A mulher não era do seio dos discípulos. A mulher estava recebendo uma repreensão de religiosos que iria levar à condenação. Cristo entra com a sua misericórdia e fala: eu não te condeno. Porque o único que tinha que te condenar era eu. Porque eu não tenho pecado. Mas eu faço, sabe o que eu faço? Eu te absolvo. Vá, não peques mais. O que nós aprendemos com isso? Existem pessoas que é fácil para receber a palavra. Pessoas que são fáceis de receber, que elas de fato são justificadas por Deus. Mas tem pessoas que exigem um pouco mais de cuidado e de zelo. Tem que caminhar algumas milhas, tem que andar um pouco mais com algumas pessoas, porque às vezes é difícil para elas saírem de um cenário para ir para o que a gente quer propor para elas. Ande um pouco mais com essa pessoa, vá um pouco mais de milhas com ela, ande uma de 2, ande 10, ande 20, ande 30 milhas, não importa. O que importa é que essa pessoa entenda o valor que ela tem e quem ela é para Deus. E você vai ser o agente para isso. Faça isso. Vai dar tudo certo.
Então diz que a mulher, ela foi justificada pelos... Ninguém te condena. Agora vai, não peques mais. Não peques mais. Não peques mais. E eu vou concluir com esse texto. E o que falar da mulher do poço? Sobre a justificação que ela recebeu. Aleluia. Jesus olha para a mulher do poço de Samaria e diz: se você soubesse quem é que te pede água, você pediria para este, e este te daria a água da vida. O que você me pede é uma água natural. E a mulher replica: mas quem deu esse poço foi Jacó. E aí, como é que faz? Não. Eu sou a água da vida. Se pede a mim, não recebe água natural. Se pede a mim, recebe água do reino. Rios que fluem de dentro. Esse rio que flui de dentro é um rio que flui do trono diretamente para aqueles que nascem de novo. Eu falei, uau, que interessante. A mulher pede algo que iria se viver dependente disso, que é uma água natural. Jesus propõe para ela uma água de satisfação eterna, que vem do alto e sacia interno. E a mulher diz, então me dê dessa água. Jesus Cristo pega e diz assim, olha, esse é o tempo. Porque ela, posteriormente, diz, onde é o lugar de adoração? Aonde é o lugar dos verdadeiros adoradores? É no monte, ela aponta para o Monte Moriá. É lá? Jesus diz, não, esse é o tempo. A adoração é interna. A água da vida é interna. Então ele pega e diz, o verdadeiro lugar da adoração são os que adoram por dentro e na verdade. Você sabe o que eu quero dizer com isso? É no Espírito e na verdade. A saciação do homem, ele precisa entender, começa pelo lado de dentro. Depois ele deixa vícios do lado de fora. Drogas, maconha, prostituição, roubo, mentira. Quando a água entra, tudo isso do lado de fora sai. Porque a água tem o poder de limpar aquilo que não presta. Por isso que a Bíblia diz que eu sou a água da vida. Vocês estão limpos, falando para os discípulos, por causa da água. A palavra limpou vocês. Então, o que precisa você, irmão, é essa água entrar por dentro e para o lado de fora. Tudo que não presta vai ser tirado. Está entendendo? Jesus quer justificar, Jesus quer abençoar, Jesus quer ser o nosso justificador, mas nós precisamos ter a consciência dessas verdades. Amém? Curve a sua cabeça e feche seus olhos.